Hoje vamos discutir tópicos sobre o livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso. E eu estou acompanhada pela Ana e. Esqueci-me de me apresentar, meu nome é Rita. Caso não tenham reparado no nome. No nome do vídeo. E pronto, eu estou com a Ana e a Ana nos eventos do IMP é a professora-chefe de Slytherin, professora de poções e por enquanto é só professora de poções. E já chega, que é muito. Já chega, já chega. Para começar, Ana, porquê é que este é o teu livro preferido? E qual a tua cena preferida do livro? Ok. Eu não tenho uma cena favorita do livro, porque é uma mistura de várias e é a razão do porquê de ser o meu livro favorito. Eu adoro sempre que o Harry vai ter com o Dumbledore para ir ver as memórias, porque eu sou super busca e é aí que a gente vai descobrir montes de coisas passadas sobre a história do Tom Riddle, e é aí que a gente vai começar a perceber o porquê que ele é o que é e porquê que ele fez o que fez. Então é por causa disso que eu gosto bastante desse livro. É o ver o passado. É buscar. É basicamente buscar. É buscar. Sim, este livro, mais que todos os outros para trás, tem muito enredo. O que me fez ler o livro, se calhar, demasiado rápido e eu, se calhar, não notei em tudo. Portanto, se eu me esquecer de alguma coisa, podem dizer aí nos comentários. Nós começamos este livro por ver uma interação entre o Ministro da Magia... Não, o Ministro Muggle e o Ministro da Magia, que apesar de já não ser o Fudge, aparece primeiro o Fudge e depois ele é apresentado ao Ministro que está agora, que é o Rufus Scrimgeour. Eu adorei essa cena. O que é que tu achas que isso nos revela em termos de interação Muggle-feiticeiros? Porque o primeiro-ministro Muggle está a dizer eu tive uma semana horrível e depois o Fudge responde a dizer eu tive exatamente a mesma semana porque os meus problemas são os seus problemas, mas isso nunca nos é deixado claro no resto dos outros livros. O que é que achas que... Dá a entender que existe uma cooperação, pelo menos em parte são mais de ministérios, politicamente falando, não no coisa, mas uma cooperação entre o mundo mágico e o mundo Muggle que não é aberto a toda a gente, que a gente percebe que existe, que o mundo o mundo político dos Muggles sabe que existe o mundo da magia, que nem toda a gente sabe, né? Só mesmo o ministro, exato. Porque lá está, há coisas que ele tem de saber porque há acontecimentos que acontecem, não é? E percebe-se que existe esse conhecimento mútuo entre eles, e também porque os feiticeiros de certeza, que também acho que dá para perceber isso, que ajudam muitas vezes os Muggles nos problemas Muggle, nos problemas Muggle deles. Sim, por exemplo, eles descrevem logo nesse capítulo que há um político qualquer, tipo secretário de alguém, que parece que endoideceu, só que nós sabemos que é uma reação a uma maldição impérios e os feiticeiros estão a tentar levá-lo para São Mungo. Portanto, sim, ou seja, apesar dos muggles não saberem, os feiticeiros também estão sempre dentro do assunto. Exato, lá está, não pode ser completamente segredo, alguém tem de saber. Porque caso aconteça alguma coisa, alguém tem de saber. O Afonso diz, imagino que a rainha também saiba. Exato. Não sei porque, no livro só nos dizem que é o ministro, mas faz sentido que seja só o ministro porque é ele que passa as leis, né? Sim, mas acho que também deve, a monarquia também deve saber, porque antes de haver os ministros e assim, só havia a monarquia, se andarmos mais para trás. Sim, mas eu não sei, o que este ministro diz é que ele não vai passar informação ao seguinte, tem de ser o ministro da magia a passar, porque ninguém iria acreditar nele. Sim. E foi o mesmo que o anterior fez, portanto não sei se a monarquia, a partir do momento em que alguém deixou de ir informar, Sim. não deixou de... Ela já lá está há tanto tempo. Se calhar ela ainda se lembra. Pois, não sei. Eu estou a brincar. Mas eu senti neste livro que era a primeira vez que nós víamos o quão tenebroso era o que o Voldemort fazia, os atos que ele cometia, porque eu lembro-me das primeiras vezes que li não me pesar tanto o facto de ele ter um exército de inferi.
E agora, a ler, eu estava a pensar a quantidade de gente que ele tem de matar e depois de fazer o feitiço para ter um exército de inferi. Tu sentiste que este livro era mais pesado ou era igualmente pesado ao anterior? Epá, eu vou ser muito sincera, eu quando li, eu devorei o livro tipo, em muito poucos dias, portanto, não, eu acho que não senti nada, eu só queria era saber. Por isso, não, eu não sei se devia dizer isto, mas Não, eu não senti nada. acontece, né? Estás focada no enredo, só queres saber o que é que vai acontecer à história. Exato, exatamente, eu só queria era ler, só queria saber. Tipo, next, 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 próxima página, próxima página. Portanto, não parei para pensar em sentimentos. Mas agora que falas nisso, quantas pessoas, para ter aquela gente toda, Sim, depois na é só tipo caverna, na caverna vemos isso bastante bem, né? tipo, Quantidade de gente no lago. ele também teve muitos, muitos anos no poder e a preparar o seu poder. Portanto, ele, enquanto teve aqueles anos todos a preparar, ele também andou a preparar isso, né? Sim, Até mas esticar o mal por mais tempo não. Epá, Mas eu até percebo o que porque estás a dizer. até que a gente vê que ele é muito frio nesse sentido, ele não lhe custa nada matar, portanto, se ele precisar de, epá, eu quero mais uns 50. Qual é o problema dele de ir ali à esquina e matar mais uns 50 para ter mais uns 50 no pelotão dos inferi dele, né? Tipo, não lhe custa nada. Portanto, ao mesmo tempo, é aí que a gente vê o quão frio e despreocupado com o valor da vida que ele é. O Afonso diz algo que me marcou um bocado, foi o ênfase que eles dão aos desaparecimentos, porque deixa a sociedade feiticeira mesmo abalada. Sim, nós vemos até em Hogwarts que há pais a tirar crianças da escola porque aconteceu alguma coisa a um familiar ou uma coisa assim e as pessoas estão mesmo cheias de medo. Mas eu acho que isso mostra o espelho do medo do que aconteceu. Porque as pessoas ainda se lembram, ainda está muito vivo na sua memória a primeira vez que aconteceu. Então, já com medo do que possa voltar, já começam a guardar. Acabou por ser uma diferença só de 15, Muito poucos 15 anos. anos para aí, Exato, né? isso não é nada. Isso não é nada, então é normal os pais começarem tipo, aos primeiros desaparecimentos, visto que já estava confirmado que ele tinha voltado, os primeiros desaparecimentos começam tipo, a tirar os seus filhos, a protegerem-se, a esconderem-se em casa. A Inês Amores pergunta se ele tem de matar para criar inferi ou pode reanimar corpos já mortos. Eu confesso que não me lembro exatamente, porque não diz no livro, não toca nesse assunto, diz só que tem de ser um cadáver reanimado. Mas se ele acabar de matar, já está ali. Não precisa de ir desenterrar ninguém. Também não sei se buscar um corpo já decomposto é benéfico para o Voldemort, ou seja, é um zombie. Já vinha já de um braço. Exato. O Afonso diz: sinto que não tocaram o suficiente nos inferi, é um conceito ainda complexo e que levantaria imensas questões e oportunidades, como estás a lutar contra inférios e de repente reconheceres um dos corpos. Isso é que ainda é mais tipo. Isso já seria isso já seria quase um livro de terror e não só de aventura. Mas pronto, vamos falar de coisas mais simpáticas. Neste livro aparece uma personagem que é o professor Slughorn. Pronto, eu queria a tua opinião enquanto Slytherin deste professor. Eu gosto tanto desse senhor. Ele é um bom exemplo de Slytherin, na minha opinião. Porque ele tem aquele lado em que a gente consegue ver ele tem o objetivo de ter os melhores alunos, ter os que são famosos, blá, 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 mas ao mesmo tempo ele tem aquele lado que mostra que nós não somos maus. Ele tem aquela gentileza, ele tem aquele toque sensível, ele tem aquela bondade nele também. Portanto, ele tem o outro lado que mostra que nem todos os Slytherins são maus. Ele está ali, ele ajudou, ele tinha aquele toque de eu fiz uma coisa mal inconscientemente porque eu queria ajudar o meu aluno, apesar de, ok, não foi o melhor. Acabei por ajudar a criar o monstro, que afinal já existia lá dentro. Se não fosse eu, se calhar ia ser outra pessoa que ia dar a informação. Ele só, basicamente, o Tom Riddle só viu quem era o elo mais fraco e atacou ali. Mas é que
ele tem isso tudo. Tem o lado bondoso também, mas também tem aquele lado mais, também, pronto, com o objetivo dele, cada um foca o objetivo onde quer. E o dele é ter uma coleção de alunos. Sim, o Dumbledore descreve como ele gostar de estar nas sombras a controlar, porque ele depois vai apresentando os alunos a possíveis empregos. Depois favorecem ele também. Mas achas que isto é uma boa política para se ter numa escola ou devia alguém ter? Uma rede de conectos. Sim, mas não é isso. A questão é, muitos dos alunos que ele vai buscar já são pessoas privilegiadas com outros contactos. Portanto, eu não sinto que ele esteja sempre a abrir o leque. A Lily não era. Sim, mas a maior parte são. Portanto, eu não sei até que ponto é benéfico existir. Mas é que ao mesmo tempo dá a entender. Eu percebo o que estás a dizer. Ele ia buscar também as coroas, as joias da coroa, mas também dava a entender que ele via qual eram as joias que estavam perdidas no meio da lama para as ir buscar também. Portanto, lá está a Lily, ele foi buscar a Hermione também. Portanto, tu vês que não era só. E também havia joias que ele ia buscar e a seguir mandava-as embora. Tipo aquele outro que era o filho do gajo que inventou também a poção não sei do quê. Ele tipo, o meu pai não quer saber disso. Ele logo a seguir fez-lhe assim, tipo, não, tu não prestas. Portanto, ele avalia as coisas, tipo, e vê quem é a melhor pessoa, ou quem são os melhores. E isso também não é mau, lá está, tu tens é de saber brilhar. A questão é, eu acho que toda a gente devia ter direito a que alguém pegasse nele e os encaminhasse para o melhor e não só um grupo específico de pessoas que já estão a ir num bom caminho sozinhos. A questão é que se tu não brilhares, tu nunca vais chamar a atenção e também não te podes esperar que te peguem sempre ao colo e te levem. Tu tens de trabalhar por ti. Está bem, mas lá está. Os outros estão a trabalhar por eles, aquele grupo trabalhou até ali, mas agora tem uma vantagem. Que os outros não têm direito a essa vantagem. Não trabalharam o suficiente. Não, eu percebo o que estás a dizer, mas se ele não pegou neles é porque não brilharam o suficiente. Porque lá está. Mas é que brilharam, não brilharam foi nas coisas que ele valoriza. Por isso é que é demasiado seletivo para o meu gosto. Não te esqueças que ele também só está em poções. Por exemplo, ele nunca ia pegar no Neville. O Neville não estava em poções. Mas se ele tiver, ele tem conectos em todo o lado, independentemente da área dele. Mas ele só tem poções. Mas os outros professores dizem... Não, os outros professores dizem-lhe o que é que se passa nas aulas deles. A Paula diz que o Slughorn é um Slytherin com muito bom coração. É verdade, Ana, eu também gosto muito dele. Ai, tão fofinho! E desculpa, mas eu adoro o Clube Slughorn. Desculpa, eu adoro. Eu também quero ter um. É o meu objetivo como professora de chefe de Slytherin. Eu quero ter uma coisa dessas. Não consigo, nunca consigo ter, mas pronto. O Tiago diz, e é engraçado que o Slughorn é dos poucos Slytherins que são bons, porque o resto das personagens que conhecemos, que são dos Slytherin, viram sempre feiticeiros maus. É assim, nós vemos os Slytherin como o Harry os vê. E no ponto de vista do Harry é preciso haver, ou seja, isto é uma história de aventura, é preciso haver um lado bom e um lado mau. Depois percebemos que não é bem assim, né? Há pessoas no meio, mas para termos de enredo é preciso ter os dois polos. E faz sentido que havendo as 4 casas, que sejam as casas que estão ao mesmo tempo opostas e muito próximas, que tenham aí a tal picardiazinha. Mas lá está, não é uma característica dos Slytherin de serem maus. Infelizmente, muitos deles viraram maus na história. Acho que também tem a ver com essa cena da ambição. Muita gente acaba por nos dar o rótulo de maus por sermos ambiciosos. Mas isso é tipo... Peguem qualquer uma das outras, em excesso também são más. Os Gryffindor, toda a sua gênese em excesso pode ser vista como arrogância. E a arrogância então é uma coisa boa. Claro que, por exemplo, em excesso também pode ser visto como arrogância. A inteligência em excesso também pode ser visto como arrogância. Até a bondade. A bondade em excesso pode ser visto como arrogância. Que é dos Hufflepuff. É um bocado... Todos eles em excesso são maus. Desculpem se eu me chatei agora um bocadinho. Não, o Tiago está a dizer, claro que és uma boa feiticeira, Ana. As pessoas não duvidam, ok?
Só para te deixar tranquila. A Paula está a acrescentar àquilo que eu estava a dizer há bocado, que isso existe em todo lado, nas escolas regulares também existe esse conceito. Não é totalmente certo, mas muito mal também não faz. Por exemplo, no ensino regular, um professor de matemática gosta mais de alunos que entendam melhor a matemática. A autora transpôs para a ficção algo que acontece muito na vida real. Lá está, eu como aluna que era boa à matemática, não gostava de ver os professores, por exemplo, sentarem-me mais à frente e meter os alunos que não percebiam para trás. Isso não ajuda a ninguém. Sim, mas isso é mau por raiz. Eu ia dizer uma coisa, mas portanto não fica bem com o que tu ias dizer a seguir, com o que tu disseste. Mas sim, isso é mau. Isso é muito mau, até porque eles estavam a ser muito maus professores. Porque se tu percebes bem, tu não podes estar à frente. Tu tens de estar lá atrás. Ou no meio dos outros, para ajudares a explicar. Mas o que eu ia dizer é, eu percebo que tu não percebas, porque um dos teus grandes pontos de Gryffindor é que tu és uma pessoa muito justa. Tu olhas bué para a justiça. Tudo que sai um bocadinho do justo, tu picas logo com isso. Tu tipo, explode-te a bomba. Então eu percebo que para ti não te faça sentido nenhum. Sim, vocês não têm ideia das discussões que já houve entre nós os quatro, porque eles estavam, mas isso não interessa. Não, mas tem de ser assim. Não, yeah. A Rita é uma pessoa muito, muito, muito justa. Tipo, tu tens de ser tudo irmanamente justo. A Filipa diz, os Slytherin e os Gryffindor têm uma picardia saudável. Sim. Exato, depende das pessoas. Sim, é isso. A Paula diz, não considero que seja só do ponto de vista do Harry, porque nos livros existem também quesílias entre os Slytherin e as outras casas, não só a Gryffindor. Mas lá está, nós vemos isso tudo. O Harry é a personagem principal. Faz sentido que haja sempre algo oposto a ele. Nestes livros, esse oposto foi considerado como toda a equipa de Slytherin, independentemente dos que nós nunca vimos. Ok, agora estou a falar um bocado no sentido dos filmes, porque é a parte mais visual que a gente tem. Mas se a gente olhar um bocado à volta nos filmes, a gente vê os Slytherin sentados com as outras casas a estudar. Eles nisso, por acaso, nos filmes foram super neutros. Põem todas as casas misturadas em grupos, a estudar. Sim, sim. O que a Inês Amor estava a dizer, que é todos nós, que é um bocado o que tu também estavas a dizer, todos nós temos os defeitos inerentes às nossas qualidades. As casas também. Se somos confiantes, podemos passar por arrogantes. Se somos corajosos, podemos passar por impulsivos. Se somos ambiciosos, podemos passar por egoístas, sim. Eu achei que neste livro o Harry está muito menos... Primeiro, já não há tantas vezes os pensamentos dele ao longo do livro. E ele mostra uma atitude diferente perante as coisas. Está muito mais calmo. Que eu acho que tem a ver com o terem explicado as coisas. Uhum. Concordas? Sim, isso é sempre a melhor solução, não é? Era o que acabaram por discutir a semana passada, que é expliquem as coisas ao moço, não é? O Afonso está a dizer, pois ele passa a ser tratado com mais valor e só por receber a tarefa do Dumbledore de se aproximar do Slughorn, isso dá-lhe um boost de confiança. Exato. Até porque ele está naquela fase que ele já não é criança, mas também ainda não é adulto. Está naquela fase estranha que toda a gente já passou, não é? Então ele não quer ser tratado como uma criança, não é? Ele quer que tenham confiança nele. E o facto de estar a fazer isso estão a mostrar que confiam nele. Estão a mostrar que, como o Afonso disse, estão-lhe a dar tarefas. E ele quer ser útil. Ele não quer ser aquela criança que tem de proteger ou que não lhe vão contar as coisas. Até porque lá está, ela que acaba depois por levar com a tarefa em cima, não é? Sim. Então ele acaba por ficar também mais calmo porque sente-se a ajudar, sente que controla melhor a situação porque sabe o que se passa e quando lhe cai em cima, como ele ajudou e como ele sabe, ele controla. Exato, eu acho que eu já tinha acabado de dizer isto, mas é um bocado os três pontos. Por isso é normal ele estar, a ansiedade dele também abrandar um bocado, não é? Sim, sim. Até porque no passado ele estava muito ansioso porque não sabia o que se passava, o Dumbledore evitava, tipo, ele bem ou mal estava a entrar na adolescência e portanto aquilo tudo, as hormonas todas. Outra coisa que aparece nova neste livro e logo no início é o conceito de um juramento inquebrável. Achas que nesta altura, eu confesso que não sei a linha temporal, não me lembro, mas nesta altura o Dumbledore já tinha dito ao Snape que ia precisar que ele o matasse, ou que se fosse preciso ele matava-o?
Eu acho que pelo que eu percebi, ele já tinha a mão naquele estado. Então eu já sabia que ele tinha de acabar por morrer. Pois Portanto, eu, acho que ele já... eu também tinha ficado com essa sensação, não sei se Mas, toda a exato, gente mas acho concorda. que foi uma surpresa para o Snape quando a Bellatrix lhe diz, quando a Bellatrix acrescenta esse ponto do farás o trabalho por ele, se ele não Sim, conseguir. sim. Pronto, eu quando estou a fazer pesquisa sobre o que é de dizer nestes lives, pesquiso sempre o nome do livro e depois acrescento plot holes. Só que a maior parte dos plot holes que aparecem é coisas que são explicadas se a pessoa ler o livro. Ou seja, se a Ok. pessoa só não leu só vê o filme, nem tudo está lá explicado. Mas uma coisa que me apareceu lá e eu quero a tua opinião é porque é que o Voldemort não pede a todos os Devoradores da Morte para fazerem um juramento inquebrável em como não o vão trair. Arrogância? Não sei, por acaso não faço ideia. Mas acho que deve ser isso, deve ser arrogância. Ele acha que isto tem tão bem, pelo medo, tem tão bem debaixo do seu controle pelo medo que não precisa disso. Deduzo eu. Eu nunca pensei no assunto, estou agora Sim, sim, sim. literalmente a pensar agora. Mas deve ser algo assim. Eu domino-vos tão bem. Ou ele nem sequer pensou mesmo nisso. Mas se calhar é isso, é domino-vos tão bem pelo medo. Vocês são tão leais pelo medo. Essa maneira muito arrogante dele ser, depois também acaba por lhe vir. Acaba por ser o fim dele, não é? Porque, Yeah. aliás, o Dumbledore, enquanto estão na caverna, ele explica: pois isto é. O Voldemort a assumir que ninguém assim e assim conseguiria chegar aqui. Yeah. No entanto, eles chegam ali. Yeah. Por exemplo, naquela parte do barco, o Harry pergunta ao Dumbledore se ele acha que o barco aguenta com os dois. E o Dumbledore diz: eu acho que este barco não mede peso, mas mede poder mágico. E como o Harry é uma criança, ainda não conta. Ou seja, o Voldemort é tão arrogante que nem sequer pôs a possibilidade de. Deviam sair. Yeah. Yeah. Mas isso, se nós pensarmos em geral, a maioria das histórias assim mais bem feitas, os vilões pecam, não, estão tão bem feitos que pecam sempre pela arrogância. Essa é sempre a maneira de destruir os vilões nas histórias bem feitas. É a arrogância deles que os destrói. Já da primeira vez que o Harry bebê o destruiu, foi a arrogância dele. Ele era tão arrogante que não pensou que a morte da mãe pudesse proteger o filho. Tipo, ele Sim, pensou que é uma criança. isso também é outra coisa que o Dumbledore diz nas aulas com o Harry, que é o amor é mais poderoso que a magia do Voldemort. O que é que tu achas em relação a esse conceito? Primeiro é um bocado lamechas. Sim, eu sabia que me ias dizer isso, mas para lá disso. Mas deduzo que cai de se bater no que a gente estava a falar. Porque ele nunca pensa mais para além do que ele já conhece. E como ele não conhece o amor, é algo que sobrepõe a ele. Logo, qualquer poder que venha do amor, qualquer magia que venha do amor, ou qualquer força que venha do amor, ele não a compreende. Logo, é mais forte do que ele próprio. No caso dessa magia antiga da mãe do Harry, ele nunca estaria a contar com ela, ele nunca pensou nela, porque Sim. Aliás, o Dumbledore até o avisa e ele diz tipo sempre a falar do amor e não sei o quê. O que é que achas que isto. Pronto, isto agora cria um tema para a história, né? Ou seja, não quer dizer que agora isto é uma história de amor, mas na realidade é um bocado, né? na verdade, qualquer história acaba sempre por ser por amor, seja de. Lá estou eu a ser na mestas. Qualquer história de amor, seja que tipo de amor for. Sim, neste caso é família, amigos. Pronto. Esta história fala muito de amor familiar, de amor de amigos, de amor no sentido de paixão ao. Não é bem ao que se faz, mas à causa. Não é? Exato, Sim. é paixão à causa. Porque toda aquela gente tem a causa de acabar com aquele problema, né? com o Voldemort. Portanto, mesmo tendo já sofrido muito às mãos dele na anterior, mesmo assim ainda voltam para lutar com ele uma segunda vez. E, portanto, até esse amor, não é? Amor à causa. Toda esta história fala bastante do amor e só se fala no outro amor romântico para se falar
em poucos casos. O Afonso está a dizer a magia do amor é um bocado peculiar, porque ele não está a falar de o amor que o Harry tem, no sentido em que, como o Harry tem amor, também tem amigos e isso dá-lhe força. O amor aqui é mesmo uma força mágica difícil de medir. Sim e não, porque de facto não dá para medir. No entanto, o Dumbledore explica que é o facto do Harry poder amar que lhe dá força, ou seja, é o facto do Harry ter perdido os pais que faz com que o Harry queira terminar com a profecia ou acabar por realizar a profecia, não porque o Harry tenha, não há nada que imponha que ele tem de, mas porque o Harry gostava tanto da família, apesar de não a ter conhecido, que ele iria até ao fim do mundo para acabar com o Voldemort porque ele lhe tirou isso. Yeah. E isto é uma coisa que está descrita no livro, não sou eu a inventar. O Afonso diz, fun fact, na luta do Departamento dos Mistérios, cada sala em que eles entram são diferentes mistérios, como o tempo, o espaçamento, etc. O que o Dumbledore até diz que nesse departamento há uma sala que está sempre fechada e é onde estudam o conceito de amor. Agora, pegando, já que estamos no tema do amor, o que é que tu achas do conceito das poções de amor? São só parvas. Eu confesso que não percebo porque é que elas são legais. São desnecessárias, lá está, tipo. Eu fiquei a pensar que é quase como... Aliás... A droga da violação. Pois, vou fazer uma comparação que pode parecer excessiva, mas não é. Mas uma maldição impérios, tu consegues resistir, tu tens descrições de pessoas a resistir. Uma poção de amor não, é tudo contra a tua vontade, portanto eu não percebo como é que é legal e não percebo como é que vendem às pessoas. Numa loja de brincar, numa loja de brincar. Eu também não percebo. E acho só parva essa opção. Tipo, se queres conhecer a pessoa, tipo, diz-lhe lá, para que é que queres usar uma opção? Para que queres usar uma opção para isso? É que nem sequer vai ser verdadeiro, tipo, nem sequer. Mantendo-nos no tema, mas mudando um bocado de tema, e é a última vez, sempre gostei bastante da personagem da Ginny, mas desta última vez que li o livro, deparei-me com uma frase que me fez um bocado desgostar dela um bocadinho, exato, porque tu vês a Ginny como uma a certa altura, né, quando ela quebra aquilo de estar só a pensar no Harry, ela passa a ser uma pessoa bastante forte, bastante que sabe o que está a fazer, bastante divertida, tipo uma pessoa completa, mas depois, no final, ela está a ter uma conversa com o Harry e a mãe diz tipo, eu nunca perdi a esperança. E ela diz mesmo, a Hermione disse para eu tentar, tipo, distrair-me e tentar com outras pessoas e não sei o quê, e podia ser que tu me desses mais atenção, e eu fico. Eu acho que tudo faria sentido na mesma se esta frase não existisse no livro. A minha questão para ti é porque é que achas que houve a necessidade de a pôr? Porque não ter só Não, porque não ter só uma personagem feminina forte? É assim, podemos pensar que pode ter sido na altura que saiu o livro. Ainda não havia o empoderamento, é assim que se diz? Epá, a questão é que havia, desde os anos... Sim. Pá, não sei, eu não faço ideia. Se foi para culpar a Hermione, não sei. É que foi só essa frase que me chateou, do género, eu preciso desta... O meu objetivo é ficar contigo. Foi perdida uma oportunidade de mostrar uma rapariga forte ao nível do Harry, né? Que eu acho que só esta frase é que estraga, porque no resto dos livros, todos, mesmo quando ela é uma criancinha assustada, acho que estava bem construída. Acho que foi só esta frase que me chateou um bocadinho. Agora, falando de... Estávamos um bocado no tema de obsessões, apesar de mascarado por amor. Portanto, nesse livro, o Harry... Há uma parte em que está muito obcecado pelo que o Draco faz. Achas que é... E toda a gente lhe diz que é uma obsessão. Achas que é uma obsessão ou é uma intuição? Eu acho que é uma obsessão, apesar de ter acabado por se mostrar que até tinha razão. Mas é um bocado obsessiva. Aquilo de tipo até andar a ver os passos de um moço. Tipo. Se tivessem levado a sério, se calhar as coisas tinham corrido de outra maneira.
Sim, se calhar tinham percebido mais cedo, mas depois não havia história, tipo. Sim, lá está. Tudo o que nós discutimos aqui, não estamos a dizer que está mal na história, né? Faz sentido na história, Exato. exceto essa parte da Ginny. Epá, eu acho que sim, é um bocado obsessivo. É quase a mesma opção que ele tem com o livro. Que ele leva o livro para todo lado. Tipo, ele neste coisa tem algumas cenas um bocado obsessivas. Mas estavas a dizer das obsessões e eu vou aproveitar para pegar no livro e perguntar o que é que tu achas se... Lá está, todas as outras personagens acham que o Harry foi um bocado parvo, para dizer pouco, né? Em testar os feitiços que o Snape lá escreveu. Mas o que é que achas que isso nos diz tanto da personagem do Harry como da personagem do Snape, que inventou feitiços bastante... são avançados, sim, é preciso um grande conhecimento de magia, mas também bastante maldosos, quase ao nível de uma maldição imperdoável. Quase tortura. É assim. Diz mal do Snape, vá. É aquilo que eu disse há bocado, ela não me aquece nem me arrepece. Tipo, é que ao mesmo tempo, quem é aquela pessoa que não escreveu tipo mal de alguém, mas não era tipo. Sim, ok, é um bocado diferente. É um bocado diferente. Uma questão é pensar, dizer, escrever mal de alguém. Outra coisa é criar meios para fazer mal a alguém. O Afonso está a dizer os feitiços do Snape não só partem da facilidade que ele tem de se virar para o lado negro, mas também é alimentada pelo ódio enorme que ele tinha aos Marauders. Lá está, não é só os Marauders. Ele não escreveu lá o nome de ninguém específico. Sim, não, mas ele tem sim, um ódio sim, enorme por essas pessoas, mas também eu percebi no último livro que eu não tinha percebido antes que o pai batia na mãe. E eu só percebi isso da última vez que li. Portanto, eu assumo que ele também tenha um ódio enorme ao pai e eu assumo que toda a vida dele gira um bocado à volta do ódio. Agora que falas nisso, acho que me lembro. Pronto, o Ruben está a dizer um bocado o que eu estou a dizer, que é ele sofreu tanto que quer que os outros sofram. E ao mesmo tempo, lá está, ao mesmo tempo a gente também consegue perceber um bocado a genialidade dele. Não sabemos que idade é que é o certo que ele tinha, mas para criar feitiços. É que ao mesmo tempo sabemos que ele não criou só o feitiço, ele criou um contrafeitiço desse feitiço. Porque ele rapidamente conseguiu curar o Draco. Portanto, ele não criou só um mal. Ele criou uma cura para o mal. Não sei até que ponto foi ele que criou, porque já devia haver feitiços de cura de cortes. Né? Cortes. Epá, mas aqueles cortes, aquilo, se bem me lembro, não são só cortes, aquilo é uma coisa também interna. Certo? Tu sempre fazes cortes internos, pelo que eu me lembro. São cortes fundos, mas não... Isso. Ok. Tinha ficado com a ideia que eram internos também. O Afonso está a dizer que é suposto serem tipo cortes de espada. Tipo... O filme não é assim nada tão transcendental. Sim, e lá está, parece só que ele para tipo do baque de uau, acertaram-me e parou tipo ali o ataque de pânico que ele estava a ter, quase. Parece só isso. Tanto que ele está tipo só a soluçar, deitado no chão e começas a ver tipo o sangue a aparecer. Questão... Não parece tão grave. Mas a gente sabe que é. Fazendo agora uma transição. Sim, desculpa. Ele já estava a chorar. Ele já estava a soluçar. Ele já estava a chorar. Por isso é que ele já estava em pânico. E depois foi atacado, o pânico dele ainda aumentou, então parece que quando foi atacado, que o que aconteceu foi esse tal, 2 partes de estalos depois de um ataque de pânico, que ele só parou a chorar. Mas ele está a chorar na casa de banho, a falar com a Murta. O que é que tu achas desta amizade entre Draco Malfoy e Murta Queixosa? O Draco é um querido, afinal. Vocês afinal não sabiam, mas ele tem um lado sensível, não, estou a brincar. Epá, ele sentia-se sozinho, né? Ele, bem ou mal, sentia-se forçado, sem saber para onde se virar. De repente, a vida dos pais está nas mãos dele. Temos que pensar que ele é uma pessoa que nunca precisou de se esforçar grande coisa e, de repente, tem o peso em cima dos ombros. Ele não tinha de passar coisas muito traumáticas. Logo, ele não tinha um suporte psicológico para aguentar quando teve um trauma psicológico, não é? Quando ele teve de ver a morte quase, não de frente, porque não viu a morte de frente, mas quando teve o pronúncio dela de ou fazes ou morres tu e todos. O Afonso diz, o Draco é a estrela do livro, honestly. Sim, eu costumo ficar muito chateada quando os miudinhos me dizem os livros são maus. Porquê? Porque o Draco é mau. Eu fico tipo,
tudo. Tipo, really, de todos os Slytherins maus, tu vais dizer que o Draco é mau. Tanto o Dumbledore como o Harry acham que. Aliás, mais ou menos toda a gente acha que o Draco não seria capaz de. O Draco não seria capaz de matar o Dumbledore. Pois não, E, não. e o Dumbledore e o Harry vêm-no vacilar a apontar a varinha. O que é que achas que teria acontecido se os Devoradores da Morte não tivessem entrado para ali para dentro, obrigando a que o Snape depois entrasse e matasse o Dumbledore? Eu acho que o desfecho ia sempre ser o mesmo. Porque estava no plano do Dumbledore ele morrer e ser o Snape a matá-lo. Porque era suposto a varinha ficar à guarda, digamos assim. A varinha de sabugueiro, para quem ficar à guarda do não Snape, se lembra. Para o Draco ficar protegido. Porque esse era o objetivo. Não, mas a varinha ficou não, não. Era para ser, exatamente. Era para ser, exatamente, é isso. Mas o objetivo é o mesmo. Ser o Draco, ser o Dumbledore, ser o Snape a matar o Dumbledore para o Draco ficar protegido. Porque quem desarmou o Dumbledore foi o Draco. Logo, a varinha é do Draco. Tinha mesmo, o objetivo tinha de ser na mesma assim. A Susana está a dizer ele foi criado daquela maneira. Cresceu a acreditar que era a maneira certa. Só que nunca pensou que o Voldemort realmente viesse a ganhar poder e ele teria mesmo de escolher um lado. Eu sinceramente acho que ele nunca pensou muito bem se o Voldemort tinha razão ou não. Ele simplesmente é o que o pai diz e pronto. Idolatrava o pai porque era o pai e fazia de tudo para o pai o ver. Porque, não sei, se calhar o pai acabava por não lhe prestar assim tanta atenção. Mas ele não sabe muito da história do Draco. Mas aquilo que dá a entender é essa, é que ele faz de tudo para chamar a atenção do pai. Uma coisa que eu também me pus a pensar é porque na história, tipo, faz-me todo o sentido que assim seja, mas não sei qual o propósito exato da cena da caverna não ter sido útil. Ou seja, ter sido eles chegarem lá e a cena ser falsa e aquilo tudo levar à morte do Dumbledore. Porque é que achas que teve de ser assim na história? Para mostrar que já tinha havido Devoradores da Morte que se tinham virado contra o próprio Voldemort? Sim. Porque se não fosse assim, tu nunca sabias que o Regulus tinha já ele próprio começado a sua demanda e morrido a tentar, né? Nessa própria, exato, a tentar fazê-lo, portanto, se não fosse assim, tu nunca saberias isso. Não, acho que faz todo o sentido. E porquê que achas... Pronto, lá também... Diz. Espera aí, desculpa. E assim também foi também quase como trazer mais um bocadinho de redenção para a família Black. Ou seja... Porque não foi um devorador qualquer, foi um Black. Exato, que é para não ser tudo mau, né? Não ser tudo o que é famílias por sangue mau. Exato. Pronto, a Susana diz que o intuito era para mostrar que realmente podemos escolher o nosso destino. Tipo, juntando aquilo que estavas a dizer do Regulus Black, de não é a nossa família que faz aquilo que nós somos, o que vai um bocado ao oposto do Draco, né? Mas pronto. Sim. Se bem que ele no próprio fim também, todos os Malfoy acabam por... Sim, não se viram contra o Voldemort. Morder a língua, né? Sim, eles não se viram contra o Voldemort, ficam neutros. Se bem que um neutro não é um verdadeiro bom, não é? Eu acho que isso também tem um bocado a ver sempre com o facto de serem Slytherins. Sim, ou seja, a ambição é proteger a família. Exato, eles nunca iriam... Não é bem a cena da ambição aqui. Aqui a questão é a segurança. Eu não vou pisar essa pedra que poderá torcer o meu tornozelo amanhã. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, eu vou ficar aqui. Faz sentido? Sim, faz sentido. O Afonso está a dizer, para mim parece que é todo um build-up, como no quarto livro. Uns morrem, mais poder para o Voldemort, é para criar um enorme desespero, tipo, como é que vamos sair disto agora? A Inês Amores acrescenta que teria sido épico se o Voldemort não tivesse já a morrer, se tivesse mesmo sacrificado. Sim, eu também fiquei a pensar qual é
o propósito do Dumbledore morrer, mas eu percebo que seja só para ser mais um obstáculo para o Harry e mais uma coisa que ele agora tem de fazer sozinho. Tipo, em termos de história faz todo o sentido, né? É porque ele tinha de o fazer, eu acho que ele tinha mesmo de o fazer, e tinha de ser naquela altura porque ele ia morrer. Ele mais tarde ou mais cedo ia morrer. E assim ele morreu com a varinha incógnita, digamos assim. E se ele não tivesse morrido, o Voldemort tinha ido atacá-lo a ele e tinha conseguido ficar com a varinha, porque ele não tinha já muito. Ele já estava a perder as forças. E teria conseguido ficar com a varinha, e isso tinha sido pior. E assim a varinha ficou com um dono incógnito, como quem diz, a gente sabe quem é, não é? Mas. E não foi tão fácil para ele, porque a varinha respondia tão bem. Uma que eu pensei já no outro livro, mas que também se encaixa aqui, porque há muita gente a dizer porque é que o Harry vai para Auror e não para professor de defesa contra as artes negras. O Harry? Sim. E neste livro nós vemos que o Voldemort tem uma grande ambição por ser professor em Hogwarts de defesa contra as artes negras. Achas que foi para os afastar mais? Do género, um está claramente a lutar contra e o outro ficou parado nos tempos de escola ali e quer criar ali. Eu só soube isso nesse filme e ele já queria ser autor. Não, eu estou a dizer em termos da escritora. Autora. Sim. Ok. Sim, acho que sim, deve ser por isso. E por causa da cena da luta e da procura pelo bem, não sei se quero bem usar esta palavra, mas procura pelo bem e pela. Até que o Harry tem, até mesmo porque tem um bocado a ver com a própria equipa do Harry. Enquanto um Slytherin é um bocado mais académico e procura outro lado. Se bem que também estou a ver um Slytherin ser Auror, mas aquela ânsia de aventura é mais Gryffindor. Não estou a ver o Harry ou assim ficar sentado a dar aulas. É só porque no quinto tu vês ele a dar aulas e a ser muito bom nisso. Lá o exército de Dumbledore. Sim. Por isso é que as pessoas pegam nisso e pensam porque é que ele não foi então, não fez disso carreira. Mas lá está, se calhar vai um bocado com aquilo que nós estamos a dizer. Ele fez por necessidade. Ele não quer dizer que ele tenha gostado. Ele fez por necessidade, porque ele precisava que aquela gente soubesse o conhecimento dele. Até porque ele põe isso, quem dá a ideia é a Hermione, e ele fica tipo, mas porquê que querem? Nem é ele que diz, sim, eu vou-vos ensinar. É do estilo. Mas porquê? Tipo. Sim, mas ele percebe que é bom daquilo. Exato, ele percebe que ele é a pessoa que tem mais conhecimento para o fazer. Logo, entre não saberem nada e saberem o que eu sei, antes saberem o que eu sei. Não é? Mas lá está, em termos desculpa. Mas em termos de para um futuro, ele se calhar pensa para dar aulas todos dão. Para procurar coisas, eu se calhar vou procurar. A questão é que no mundo mágico não é todos dão, porque eles só têm a formação de Hogwarts e depois têm de basicamente pesquisar eles próprios para terem mais conhecimento. O Afonso está a pedir para lhe relembrarmos porque é que o Dumbledore precisava da memória do Slughorn. Eles não sabiam os Horcruxes. Não, calma. Porque ele já tinha o diário e o anel, por isso não acho difícil perceber o que eram esses objetos. A questão é, ele não sabia quantos eram. E na memória diz-nos exatamente em quantas partes o Voldemort estava a pensar dividir a alma. Acho que ele também ainda não tinha-se apercebido que ele era um Horcrux. Ele sabia que era uma magia negra, mas não sabia que era um Horcrux. Não, eu acho que dá para perceber que é um Horcrux porque ele percebia que era uma alma presa num objeto. É e assim, o único artefacto que faz isso é... Eu digo isso porque, lá está, eu só vi o filme. Atenção, vale o que vale. Mas no filme para as pessoas perceberem, tu já leste o livro, mas sim, eu já li o livro, agora só viste o filme. Exato. Eu li o livro há 8 anos atrás. Ontem vi o filme e ontem estive a dar atenção a certas coisas.
para poder estar aqui hoje a falar alguma coisa de jeito. E, e no filme ontem vi que ele ficou mesmo. Lá está, ontem no filme, vale o que vale. Notava-se que ele ficou abalado com a ideia de uau, é um Horcrux. Do estilo, parece que só lhe passou pela cabeça naquele momento, quando ouviu. Não sei o que é que tu leste no livro, porque eu não me lembro há 8 anos atrás o que é que eu li. O que diz no livro é que, pronto, no relato da memória, o que eu acho que ou seja, é uma confirmação de que são Horcruxes. Exato. E ao mesmo tempo diz-lhe quantos são. A Lucy pergunta como é que o Dumbledore consegue o anel. Pronto, o que diz no livro é que lá está o Dumbledore com a sua inteligência superior. O Dumbledore a ser Dumbledore. Sim, percebe que o Voldemort gosta de ter tesouros, né? Portanto iria guardar a sua alma num desses tesouros e portanto seria algo significativo. E aquele anel era da família dele. Sim, e visto que há ligação, o que o Dumbledore diz é que o Voldemort iria pensar que ninguém iria assumir que naquela casinha escondida no meio do mato, que era a casa da mãe dele, dos Gaunt, estaria lá o anel. Portanto, o Dumbledore chegou lá, passou uma série de encantamentos e encontrou o anel lá de baixo. E pô-lo. Mas isso já é para o próximo. Isso já é uma discussão para o próximo. A Paula diz, em relação ainda ao Harry, porque é que não foi para professor, talvez porque não acabou a escola, só a Hermione voltou para completar os estudos, pode existir um regulamento que diga isso. A questão é, se eles ignoram isso para ele ser Auror, podiam ignorar isso para ele ser professor. Exato, ignoram tanta coisa. Para o Harry, exato, ignoram tanta coisa que... Quando o Dumbledore morre, acontecem 3 coisas que eu acho interessantes. Uma delas, que nós também já vemos de outras vezes, é que a Fawkes canta. Sim. Ou seja, desta vez é um bocado mais importante, porque ela depois também se vai embora e não sei o quê. Mas acontece muitas vezes ela cantar e o Harry sentir-se mais feliz, mais aconchegado. Porquê que achas que tem esse efeito no Harry? Porque não é descrito como tendo esse efeito em mais ninguém. Não sei se é só por omissão e não porque não acontece. Porque faz lembrar quando ela o foi salvar. Não faço ideia. Não sei, porque ela faz lembrar o Dumbledore e o Dumbledore é um porto seguro para ele. Tipo uma figura das muitas figuras paternas que ele tem. E há de ser um canto bonito logo, deduzo eu, nunca ouvi. É descrito como bonito, sim. Exato. Logo deve ser reconfortante por causa de lhe fazer lembrar o Dumbledore. E também se calhar ela está de lhe fazer lembrar o momento em que ele estava a pensar que ia morrer e ela apareceu-lhe para o salvar e apareceu-lhe porque ela quis e não porque foi mandada. Há de ser também um sentimento querido que ele tem para com a Fawkes. Deduzo eu. Estou literalmente a pensar nisso agora. É uma boa teoria. Não? O Afonso está a dizer, neste livro percebemos mesmo que o Dumbledore era a pessoa com maior dedicação para parar o Voldemort. Ele faz um trabalho de investigação incrível, fala com imensas pessoas e reúne tantas memórias, tudo isto pelo bem. Mas pronto, o Dumbledore não é boa pessoa. Não, o Dumbledore não é boa pessoa. Está no meio. Está no meio mais para o bom. Mas pronto. Ele é uma pessoa com uma missão. Exato. E passa por cima de tudo o que for necessário para chegar a esse fim. Pronto, é uma pessoa com uma missão. A definição de boa pessoa está se tu aceitas que os meios justificam os fins ou não. Neste caso. Ele é uma pessoa com uma missão e é uma pessoa cinzenta. Como muitas neste livro. Com toda a gente. Pronto, a Susana está a dizer uma coisa que eu também pensei quando estava a fazer a questão da Fawkes, que é a varinha tem a plumagem dela a varinha do Harry tem a plumagem da Fawkes como núcleo. É daquela, eu nunca fiquei a perceber muito bem. É daquela, exatamente. É daquela Fawkes. Okay. O Dumbledore diz no anterior. O Voldemort também tem. Exato. O Dumbledore diz que o Ollivander lhe pediu e ele deu 2. Então será por isso que o Dumbledore também se sente tão responsável e tem essa missão de parar o Voldemort? Porque a Fawkes deu
parte da Focus dele faz coisas? Eu acho que não propriamente porque, ou seja, ele, eu acho que ele já tomou decisões piores que levaram a um final pior e que isso passa ali um bocado despercebido. Na verdade, ele próprio já se deve sentir responsável porque foi buscá-lo sequer, não é? Quanto mais. Nem tem nada. É assim, ele Se também. não tivesse ido buscar sequer ao A orfanato. questão é, eu acho que faz todo o sentido o Dumbledore ter dado uma oportunidade ao Voldemort para descobrir a magia, porque nada, apesar de haver. Sim, sabia do que. Exato, podia não ter acontecido nada, podia ser uma criança que, ok, se calhar não estava num ótimo caminho, mas desviar o caminho. Tu não chegaste Mas, a concluir o teu raciocínio sobre a pena de Fawkes estar na varinha do Harry e por isso e por o Harry isso, sentir a ligação, é isso? não, porque tanto o Harry como o Voldemort têm muita ligação à escola, e não sei se isso, tipo, é claro que não está relacionado, mas não sei se o simbolismo é suposto estar relacionado. Eu acho que a ligação deles à escola tem a ver só com a casa não era uma casa, então a escola passou a ser a casa, por isso é que eles são tão ligados àquela escola. Isso lembra-me de uma coisa. Em relação à parte do Auror versus professor, porque o Harry acaba por encontrar uma casa fora de Hogwarts, que é rodeado dos amigos, e o Voldemort não tem isso. Aliás, o Dumbledore diz que ele provavelmente nunca considerou alguém como um amigo, tinha só tipo os seus súbditos. E portanto, se calhar faz sentido que o Voldemort quisesse manter a ligação ao Hogwarts e o Harry quisesse afastar-se. Sempre que o Harry queria crescer, né? Queria passar à fase seguinte, porque tinha para onde. Outra coisa que acontece logo depois do Dumbledore morrer é o retrato dele aparece no escritório dele, mas é tipo quase automático. Portanto, eu não sei se há um feitiço. Quê? Não, eu já estava a planear. Eu já sabia que ele ia morrer, portanto já tinha mandado pintar. Pois, eu não sei se é tipo mandar pintar, se é um feitiço que Hogwarts tem que mostra aos diretores, mas eu gosto bastante do conceito dos quadros e de estarem sempre a debater com o Dumbledore e ainda terem algum. Ou seja, os diretores de Hogwarts são tão importantes, Hogwarts é tão importante, que eles ainda têm algum voto na matéria, apesar de já terem. Yeah. Quando o Dumbledore está a beber aquela poção na caverna, o que é que tu achas que ele está a ver ou a pensar? A gente já debateu isso uma vez, não já? Nós chegámos à conclusão que era tipo a irmã, né? Eu não sei, porque eu agora estava a ver e a única coisa que eu tenho para suportar esse argumento é que ele diz a culpa é minha. Achas que isso é suficiente para dizer sim, de facto é. É assim, a mim faz-me todo o sentido que seja isso. Mas acho que é aquela única coisa que ele lhe custou sempre a incluir, não é? Acho que é um dos maiores. Exato. Não digo bem arrependimentos, mas arrependimentos, né? Sim. Não sei. É que a melhor parte é que as pessoas estão lá em casa. Tipo, nós já tivemos esta discussão. Nós tivemos esta conclusão. Portanto, isto foi muito rápido. Nós já falamos sobre isto, é isto, não é? É, sim, vamos passar à próxima. E as pessoas não ficaram a saber nada. O último tema para fechar a cena é que depois do Dumbledore morrer, o Harry é chamado ao gabinete da diretora, que agora é McGonagall, tipo automaticamente, e estão lá, os outros professores também vão lá, e ela pergunta se eles querem fechar a escola, porque seria uma coisa acertada a fazer. E a professora Sprout, chefe de equipa do Hufflepuff, diz: se houver um aluno que seja que queira vir, a escola tem de estar aberta. Eu acho que isso descreve muito bem um pensamento da Hufflepuff. Mas achas que concordas com ela, apesar de tu não seres a Hufflepuff? Achas que. Porque depois as outras pessoas concordam todos. Eu concordo. Pronto, no a seguir, o Voldemort entretanto ganha poder e a escola deixa de ser. Já não é da conta. Exato. Dessas pessoas, portanto achas que se eles tivessem fechado a escola teria mudado alguma coisa ou nem por isso? É que é assim, é que ao mesmo tempo
a gente percebe, ok, eles tomaram a escola, mas os alunos, bem ou mal, não ficaram assim tão mal. Eles conseguiam, porque eles estavam a ser tomados conta pelos outros professores que ficaram. Houve aquela rebelião que se teve de fugir e bababá, mas os outros que até se foram mantendo. Mas é que os professores não os conseguiam proteger de, por exemplo, aulas em que estão a testar maldição cruciatos nas crianças. Está bem, mas se eles estivessem em casa, não é? Quantas pessoas desapareceram? Quantas pessoas morreram? Em casa, se calhar, estavam muito mais desprotegidos. Estavam mais desprotegidos, mas como estavam afastados, se calhar, ou achas que eles iriam impor, ou achas que eles iriam impor que as crianças tinham de ir na mesma escola e iam verificar. Aliás, espera, eles fazem isso. Pergunta estúpida, eles fazem isso. Então, olha, aí é a tua resposta. Yeah. Desculpem, esqueci-me. Lá está, ainda não li o 7º desta vez, portanto. Mas é que ao mesmo tempo eu acho que não foi assim tão mal, porque bem ou mal eles ainda conseguiam ir protegendo aqueles. Tanto que depois, quando foi a batalha, eles conseguiram proteger muitos deles. Os primeiros anos foram todos guardados e conseguiram proteger até bastante bem as crianças. Coisa que se calhar não teria sido tão fácil de proteger se estivessem espalhados. Alguns perderam os pais, não é? E se tivessem perdido os pais ao pé deles, o que é que teria sido aquelas crianças se não ficar sozinhas ali de repente? O João Pedro está a dizer: os retratos são pintados antes deles morrerem. Quando o retrato é concluído, é depositado num armário no castelo e o diretor pode ensinar o retrato a agir e a comportar-se como eles, ou seja, transmitem-lhes informação e conhecimentos específicos que podem ser partilhados ao longo dos séculos com os sucessores. Bem, o do Dumbledore já devia ter sido pintado há muito tempo para ele conseguir passar a informação toda. A Susana está a dizer: e o Snape de alguma forma não deve ter deixado aquilo ficar pior. Dentro do mal deve ter sido um mal menor. Sim, é porque ao mesmo tempo. Eu não acho que torturar crianças seja um mal menor. É assim, ele ao mesmo tempo não podia deixar tirar a máscara de Devorador da Morte. Porque ele não podia. Exato, ele não podia mostrar que afinal era agente duplo, não é? Por isso é que ele, quando acaba de matar o Dumbledore, ele não diz nada da Bellatrix andar a destruir tudo e não sei o quê, e vai em frente, porque ele não pode acabar com tudo o plano, entretanto, já quando começa a girar a roda, né? Epá, voltamos um bocado ao lema do outro, não é? Que é tipo, para um bem maior, tipo, é mau, mas pronto. Sim, mas pegando no que a Susana estava a dizer, eu não acho que o Snape tenha minimizado danos nenhuns ao estar em Hogwarts, porque ele não quer saber dos alunos, não é? É sim, acredito que se tivesse, por exemplo, sido um outro qualquer ser o diretor, se calhar tinha sido pior. Eu acho que é igual. Achas que é igual? Mas também porque lá está, ele não defendeu, eu não acho que ele tenha defendido ninguém. Ele provavelmente... se calhar ele até conseguiu que não despedissem os outros professores. Se calhar conseguiu que não fossem todos os Devoradores da Morte. Mas não sabemos, é essa parte que não sabemos, que era bom estar escrito. Mas é que o manter os outros professores ajudou com que não... ajuda os Devoradores da Morte a terem a população controlada. O Voldemort decidiu manter os professores lá. Porquê? Porque assim não estavam cá fora a tentar criar uma rebelião. A Moj diz: eu só queria perceber que pais é que mandam um filho para uma escola que ficou como aquela. Cruciatos em alunos. Pois, é isso. É que eles vão de... Eles no 7º descrevem que eles vão à casa do Ron ver se ele está na escola. E eles usam o vampiro que eles têm no sótão para fingir que é o Ron que está com uma doença qualquer e por isso não pode ir à escola. Mas eles vão verificar. O Ruben diz: pessoalmente eu acho que os professores ficaram para proteger os alunos que ficaram. E a Susana diz: tadinho do Snape, eu acho que ele tentou ao máximo fazer o seu melhor dentro do que lhe era possível como agente duplo. Eu acho que o Snape defende muito o Harry para se tentar redimir. Não porque é boa pessoa, só para se tentar redimir. Mas é só isso. Se outras pessoas estão mal, isso não é problema dele. Portanto, eu não acho que ele tenha feito o melhor possível para proteger os alunos. Também não podia
tirar, lá está, como a Ana disse, o disfarce. Mas pronto, é a minha opinião sobre Snape. Como vou ficar por aqui. Mas pronto, é isso. São as nossas opiniões. Valem o que valem. Exato, cada um tem a sua, né? O Afonso diz que concordo com a Rita. O João está a dizer essa cena do vampiro dos Weasley sempre me fez confusão porque eu acho um bocado mal traduzido. É um ghoul e não um vampire, que são coisas diferentes. Por acaso são coisas diferentes, mas eu não sabia que Em inglês é um dizia ghoul. que em inglês era um ghoul. Um ghoul. Pois, porque em português sempre disse vampiro. Pois, eu só li em português. Mas obrigado por Sim, porque nos. eles dizem que é um vampiro diferente do que a gente está habituados. Tipo, não é um vampiro, é um. Sim, mas podia ser só a maneira da Deles terem J.K. vampiro. Rowling descrever um vampiro. Podia ser tipo Sim, mas, como por é um exemplo, vampiro. eu sei que não tem nada a ver, mas no jogo, no Wizards United, o vampiro é um vampiro como a gente o conhece. Agora que eu estou a pensar nisso, Assim, aparece um vampiro neste livro, numa festa do Slughorn, e de facto não tem nada a ver com o que é descrito no a seguir. Portanto, também foi um bocado falha minha de nunca ter percebido isso. então, qual é a tradução do Ghoul? Eu acho que não existe. Por isso é que eles, se calhar, puseram vampiro. Eu acho que em português não temos tradução. Se alguém souber, por favor, que deixe aí nos comentários. Marta, professora da noite, não sei o Pronto, quê. era isso que eu ia dizer. Se quiserem aprender mais sobre vampiros, ghouls e todas as criaturas assim mais dark, nos nossos eventos a Marta dá aulas de espíritos e criaturas da noite em que fala nisso. O Afonso, em relação ao Snape, está a dizer que o meu lema e dele é ótima personagem, péssima pessoa. E com isto nós queremos dizer é uma personagem muito bem construída e muito bem conseguida. Se não fosse assim, não havia história. Por isso é que eu digo, não me aquece, não me arrefece. Tipo, eu percebo porque é que Sim, é. não, eu fico mais chateada quando as pessoas me vêm dizer que ele é boa pessoa e eu fico, mas tu leste os livros? Não estou a dizer que toda a gente precisa de ler os livros, mas lá está, eu acho que nos filmes não se percebe tão bem o porquê de nós dizermos que ele não é boa pessoa. Eu vou parar de falar do Snape. Ela é uma pessoa cinzenta, pessoal. Sim, o João Pedro diz era dos poucos com sangue frio ao ponto de tentar levar o barco a bom porto, mas que era suficientemente sovina para ninguém suspeitar, daí ser uma personagem tão engraçada de estudar. Pronto, a Inês Amor está a dizer o argumento que eu uso, que é o Snape só deixou de ser devorador da morte porque mataram a Lily. Espera que isto subiu. Mas se o Voldy tivesse morto o Neville, ele quereria saber? A resposta é não. E isto não é a minha resposta, é a resposta que a J.K. Rowling já deu em entrevistas. Portanto, acho que isso resume bastante bem a personagem. A Paula diz que ele foi tornando-se uma pessoa melhor ao longo do tempo. Por remorso, sim, é muito possível, mas não deixou de fazer algumas coisas que melhoraram. Mas é a minha opinião e vale o que vale como tudo. Eu acho que o que ele fez tudo era para tentar de facto redimir-se. Portanto, faz sentido o que a Paula está a dizer, que ao longo do tempo ele de facto tenta se redimir. Mas lá está, tem de ver se o que conta para vocês é as intenções ou o produto final. Porque neste caso as intenções não era fazer o bem, era redimir-se do mal que fez e eu não acho que seja bem a mesma coisa. Mas é a minha opinião e vale o que vale. E nós devíamos parar de falar do Snape, né? Senão eu não me calo. Espera que o Afonso está a dizer uma coisa. A diferença Afonso está a puxar a brasa à sardinha dele para variar. Exato. A diferença entre o Snape e o Dumbledore é que as boas ações do Snape partem de uma má intenção, enquanto que as poucas coisas más que o Dumbledore fez partem sempre de uma intenção nobre. Exato. Por isso é que eu acho que um está mais para um lado e outro está mais para o outro, apesar de serem os dois cinzentos. Obrigada por assistires a Por Detrás dos Livros com Rita Notskitter. Relembramos que esta conversa foi gravada inicialmente em direto no Facebook e que a opinião dos participantes nem sempre reflete a opinião do IMP. Se tiveres algum comentário, dúvida ou teoria sobre os temas abordados neste episódio, deixa nos comentários ou contacta-nos nas nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima!